uma conjunção adversativa ou conclusiva, iniciando um período, essas conjunções poderão trazer uma vírgula depois, mas essa vírgula é facultativa. Então já vou puxar a setinha aqui, vou colocar aqui, ó, facultativa. Você utiliza se quiser. E vou justificar, certo? Justificativa, eu vou colocar aqui. Não, facultativa também. A vírgula na conclusiva é obrigatória antes da conjunção, quando por exemplo, aqui, ó, se a conjunção conclusiva estivesse aqui, aí eu colocaria, mas que não sai, uma vírgula antes, certo? Mas se a conclusiva estiver nessa posição em que a palavra porém está, iniciando o período, a vírgula também é facultativa, certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Isola conjunção adversativa ou conclusiva quando quando essa conjunção inicia período. Isola a conjunção adversativa ou conclusiva quando essa conjunção inicia período. E é facultativa, né? Aí eu vou colocar aqui o seguinte, olha. Exceção. Qual é a exceção? Vou colocar aqui. A conjunção mas, a conjunção mas, que é a adversativa, né? Não admite vírgula nessa situação. A conjunção mas não admite vírgula nessa situação. Isto é, se eu trocar a palavra porém nesse item 13 pela conjunção mas, eu iria à praia, ponto. Mas não irei devido à chuva, de maneira alguma eu posso colocar vírgula depois da conjunção mas, se ela for colocada no lugar da palavra porém nessa situação 13. Tudo bem? Perfeito? Então é fácil demais. Concordam? Ei, tá gravando, né? Tem que falar. Tá bom. Poderia dessa forma, Como é que é? Poderia colocar dessa forma, porém. Não, porque dessa forma não tem valor adversativo. Dessa forma tem valor conclusivo. Pode, se você quiser concluir, né? Certo? Eu iria à praia. Agora sim, dessa forma você só colocaria se dissesse assim: está chovendo muito, ponto. Dessa forma, vírgula, não irei à praia. Aí faz mais sentido, você está concluindo. Pessoal, é como se eu dissesse, por causa disso também, né? Traz uma relação meio que de causa também, né? Conclusão mais causa. Olha, a gente vai dar um tempinho, que faz um tempo que a gente está aqui. Há um caso 14 aqui de uso de vírgula, só que esse caso 14 demora um pouco para a gente entender, então a gente vai ter que estar com a cabeça mais relaxada, depois de tomar uma água, tomar um café. Tudo bem? Então vamos lá. Ponto 14 traz o seguinte, olha só. Letra A, eu coloquei o item 1 e o item 2 aqui, certo? São dois exemplos, cada exemplo aí com duas alternativas, né? Uma que não traz vírgula, outra que traz vírgula. Então eu coloquei os alunos que estudaram foram aprovados e depois os alunos que estudaram foram aprovados.
está escrita, quer dizer, os dois períodos estão escritos da mesma forma, a única diferença é a ausência ou a presença de vírgulas. Beleza. Tiago, como é que a gente vai avaliar isso aqui? Bom, primeiro eu queria que você percebesse o seguinte. Esse que está aqui, ó, é o que a gramática chama de pronome relativo. Pronome relativo. Só que o pronome relativo, pessoal, sempre inicia uma oração que nós chamamos de oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Né? Existem apenas dois tipos de oração adjetiva. Uma oração chamada de restritiva, a outra chamada de explicativa. Mas vamos lá. Tiago, como é que você sabe que isso aí é um pronome relativo? E primeiramente, o que é um pronome relativo? Pronome relativo é o pronome que substitui a palavra imediatamente anterior a ele. Veja, se eu faço esse isolamento aqui dessa oração, como está sendo feito pelas vírgulas aqui, se a gente trocar esse que pela palavra imediatamente anterior, qual é a palavra imediatamente anterior? Alunos. Né? Se eu trocar por alunos, como é que fica essa minha frase aqui do meio? Os alunos estudaram. Eu vou repetir. O que eu fiz? Troquei o que pela palavra anterior. Certo? A palavra e o artigo que vem acompanhando. Né? Vou trocar esse que por isso. Aí essa frase aqui do meio, como é que vai ficar? Os alunos estudaram. Ficou com sentido? Ficou. Se ficou com sentido, com certeza esse aqui é um pronome relativo. Porque a função do pronome relativo é de substituir a palavra imediatamente anterior. Certo? Outra maneira de você saber se um que funciona como pronome relativo é trocando esse que por o qual, a qual, os quais, as quais. Veja, se eu troco o que por os quais, como é que vai ficar a frase? Os alunos, os quais estudaram, foram aprovados. Veja que também está certo. Se eu consigo trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais, deu certo, eu sei que é pronome relativo. Beleza. Consegui identificar o pronome relativo. Tiago, quais são os pronomes relativos? Eu vou colocar aqui do lado quais são esses pronomes relativos para ficar mais fácil, né? A nossa análise. Pronomes relativos são 6 ao todo. Olha só. Que, quem e onde, o qual, cujo e quanto. Que, quem e onde, o qual, cujo e quanto. Esses três primeiros aqui são pronomes invariáveis. Tiago, como assim? Esses pronomes não têm plural, não têm feminino, não têm masculino. Isto é, são palavras que não flexionam. Agora, esses aqui, o qual, cujo e quanto, são variáveis. Significa que eles têm plural, eles têm feminino, têm masculino. Eu posso dizer ali, olha, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. Eu posso flexionar esses elementos. Né? Então, esses são os pronomes relativos. Qualquer pronome relativo que aparecer vai iniciar uma oração chamada de oração subordinada adjetiva. Tiago, por que adjetiva? Porque a finalidade dessa oração aqui que eu destaquei em azul é de caracterizar a palavra anterior.
Veja, eu estou falando de quaisquer alunos? Não, eu estou falando de alunos que estudaram, né? Então, essa oração caracteriza os alunos, qualifica os alunos. Portanto, oração subordinada adjetiva. É uma oração adjetiva chamada de restritiva se não trouxer vírgula. Se não trouxer vírgula, vai ser restritiva. E vai ser chamada de oração subordinada adjetiva explicativa se trouxer vírgula. Mas vamos lá. Tiago, mas o que é exatamente? Deixa eu aparecer aqui, vamos ficar na frente, estou olhando ali para a tela. Beleza, estou bonito agora. Olha, então, Tiago, o que é uma restrição? Restrição é uma separação, uma escolha, um isolamento de um grupo. Veja, eu posso restringir as pessoas que estão aqui nessa sala? Posso. Eu posso dizer assim, pessoal, olha, vamos fazer o seguinte, quem está aqui do meu lado direito, faz o exercício da página 20, por favor. Veja, quando eu digo isso, imagina que tem alguém lá fora sentado aí no banquinho e ouve isso que eu digo, mas a pessoa não está vendo o que está acontecendo aqui, certo? Pessoal, olha, quem está aqui do lado direito faz o exercício da página 20, beleza. A pessoa que está lá fora, ela, claro, entendeu que as pessoas do lado direito vão fazer o exercício da página 20, mas ela entendeu algo que não foi dito por mim, mas automaticamente ela vai deduzir isso. O que é que ela deduziu? Que as pessoas... Primeiro, ela deduziu que existem pessoas do lado esquerdo. E deduziu também que essas pessoas que estão do lado esquerdo não farão o exercício da página 20. Porque eu disse que as pessoas que estão do lado direito farão. E as do esquerdo? Ela deduz, mesmo que eu não tenha dito, que essas pessoas não irão fazer. Isso é super importante, porque, por exemplo, o que eu quis... Na verdade, o que eu disse nessa letra A desse primeiro item nosso? O que eu disse aqui? Que só os alunos que estudaram foram aprovados. Porque a oração é o quê? Restritiva. Quando eu leio, os alunos que estudaram foram aprovados, o que eu tenho que entender dessa frase é que apenas quem estudou foi aprovado. Mas como essa oração é restritiva, o que eu tenho que entender também? Como informação implícita. Tenho que entender que aqueles que não estudaram não foram aprovados. Isso não saiu da minha boca, não está escrito aqui, mas a gente tem que deduzir que se aqueles que estudaram foram aprovados, e os que não estudaram não foram. Seria a dedução mais óbvia, né? Seria entender dessa maneira. Então veja, até porque eu estou restringindo, eu estou separando, estou falando daqueles que estudaram, né? E esses que estudaram foram aprovados. Bom, eu posso apagar aqui? Não? Então, tira a foto aí desse pronome relativo, que eu vou precisar apagar para colocar um detalhe aqui do lado, beleza? Vai lá. É para eu sair na foto ou para eu sair? Pode ficar fora. Beleza. Olha, então é o seguinte. O que acontece? A informação aqui, eu vou colocar assim, ó. Informação, deixa eu pegar o azul. Informação explícita. Isto é, informação explícita é aquela que você lê. O que a gente lê nessa letra A? A gente lê assim, olha. Quem estudou, é essa a ideia que a gente percebe ali, né? Quem estudou foi aprovado. Quem estudou foi aprovado. Beleza. Só que, quando eu restringo, a oração é restritiva,
há uma informação implícita. Vou colocar aqui, olha. Informação implícita. Isto é, a informação que não foi colocada aqui, mas que eu deduzo a partir do que eu li, né? A informação é: quem não estudou não foi aprovado. Quem não estudou não foi aprovado. Beleza? Então é isso que a gente vai perceber nessa letra A nossa aí do item 1. Importantíssimo isso. E sim, outra coisa importante. Eu só posso restringir se eu tenho, no mínimo, 2 unidades do elemento que eu quero restringir. Porque vamos lá. Imagina que aqui no Recife deu uma chuva catastrófica, daquelas que a gente viu há uns 3, 4 meses aqui. Né? Pior do que aquela. Imagina que hoje deu uma chuva daquela. E aí ninguém conseguiu chegar ao Núcio. Ninguém conseguiu chegar ao Núcio. Mas a nossa amiga aqui conseguiu. Como é seu nome? A Alessandra conseguiu. Por que a Alessandra conseguiu? Porque ela tem uma lancha em casa. E a Alessandra veio de lancha. Só que no meio do caminho, eu que vim nadando, a Alessandra me viu. Aí disse: Tiago, carona. Beleza, aí vim também. Aí, como só a Alessandra conseguiu chegar, porque ela tinha uma lancha em casa, e eu também, que eu peguei carona, eu estou aqui dando aula só para a Alessandra. Aí, no meio da aula, eu digo: Alessandra, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou te escolher para ler um texto para mim. Veja, faz sentido escolher uma pessoa se só há uma pessoa? Não faz sentido. Eu digo a minha filha que ela é a preferida. Como é que é? Eu digo a minha filha que ela é a preferida. Que é a preferida, né? Mas eu só tenho uma. Só tem ela. Isso é paradoxal. Né? O normal seria não escolher se eu tenho apenas uma pessoa. Não tem como. Agora, se a Alessandra veio e Angélica também veio, a aula ela tinha uma lancha também, e aí as duas vieram, aí sim eu posso dizer: Alessandra, eu vou te escolher para ler um texto para mim. Faz sentido isso, porque eu tenho outra pessoa. Então, para a lógica da restrição, eu só posso restringir se eu tenho no mínimo 2 unidades do elemento que eu quero restringir, certo? Isso é importante, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas olha, o que eu disse aqui nessa letra B? O que eu disse na letra B de bola aí? Certo, isso é o que eu estou lendo aqui. Vocês estão querendo me enrolar. Eu quero saber o que uma pessoa que leu isso aí em um jornal, saiu lá, houve um concurso público, certo? Aí ocorreu alguma coisa nesse concurso público. E o jornalista escreveu isso aqui: os alunos, vírgula, que estudaram, vírgula, foram aprovados. Os alunos foram aprovados porque estudaram. É. Veja, na verdade aqui, a oração não é restritiva, é explicativa. Se a oração é restritiva, eu não posso pensar que apenas os alunos que estudaram foram aprovados. Eu não posso ter esse pensamento. Porque aqui não há separação de alunos. A separação está aqui, ó. Aqui eu separei. Foi aquilo que eu fiz aqui, ó. Pessoal, quem está aqui do lado direito, faz o exercício da página 20, é a mesma coisa aqui. Os alunos que estudaram foram aprovados. Eu estou falando de que alunos? Dos que estudaram. E que foram o quê? Aprovados. Mas automaticamente fica uma informação o quê? Implícita. Qual foi a informação implícita? Quem não estudou não foi aprovado. É informação implícita. Só que aqui não existe informação implícita. Aqui, o que está aqui é o que você tem que entender. Isto é, o que é que está aqui? Está aqui que os alunos foram aprovados. É a oração
principal. Os alunos foram aprovados. Certo. Que alunos? Todos. Todos eles foram aprovados. Isso aqui é apenas uma explicação a respeito dos alunos. Eu estou dizendo que eles estudaram. E eles foram aprovados. Mas não há alunos que não foram aprovados. Ou que não foram aprovados, né? Todos foram. Imagina o seguinte. Vocês vão tentar essa prova, ou do cabo, quem for tentar cabo, ou Prefeitura de Recife quando sair. Então, vocês vão tentar a prova, vamos dizer que vocês fizeram a prova do cabo. Vamos dizer que havia vaga suficiente para preencher o número de vagas de alunos que estão nessa sala. Como havia essa quantidade de vagas, todos que estão aqui foram aprovados. Aí, vamos dizer que nenhum aqui ficou de fora. Todos ficaram aprovados. Todos foram aprovados. Aí, vamos dizer que chegou o diretor do NUSE aqui. E eu comentasse, olha aí, diretor. Os alunos que estudaram, viu, foram aprovados. Eu não estou dizendo a ele que entre os que estão aqui, alguns estudaram e foram aprovados e outros não estudaram e não foram. Eu disse a ele que os alunos estudaram e foram aprovados. A ideia era essa. Olha aí, diretor, os alunos estudaram e foram aprovados. Isto aí, olha aí, diretor, os alunos que estudaram, né, foram aprovados. Isto é, todos vocês estudaram e todos foram aprovados. O que eu peço, isso aqui não é tão fácil de fazer diferenciação no início. Então o que eu peço para você entender de maneira mais prática é, sempre que você notar que a oração é adjetiva, Tiago, como é que eu vou saber se a oração é adjetiva? Percebendo se existe um pronome o quê? Relativo. Aparecendo pronome relativo, a oração é adjetiva. Se você notar uma oração adjetiva entre vírgulas, significa que ela é o quê? Explicativa. Aí o que você vai fazer para entender o sentido do período como um todo? Você vai retirar a oração explicativa. E vai ler o que sobrou. O que é que sobrou? Os alunos foram aprovados. Essa é a ideia presente no período. Os alunos foram aprovados. Que alunos? Todos. Que eu não estou restringindo, eu estou explicando. Todos eles foram aprovados. E todos eles o quê? Estudaram. Então aqui é importantíssimo a gente puxar a setinha aqui e colocar a seguinte informação. Todos os alunos estudaram e foram aprovados. Beleza? Então, o que eu quero de vocês agora? Eu quero o seguinte. Eu tenho o segundo caso nosso aqui, segundo exemplo, letra A e letra B. Só que eu queria dizer para vocês que nesse segundo ponto aqui, há uma das letras, ou a letra A ou a letra B, que não tem lógica, não é coerente, não faz sentido o que eu escrevi. Ou é a letra A ou a letra B. Eu queria que você me dissesse qual é que não faz sentido e por que não faz sentido. A letra A. Por quê? Porque o senhor falou que tem que ter escolha para poder caber a restrição. E nesse caso, na letra A, não tem escolha. O que seria o... Vá, continue. O que seria o comparativo com a Terra? Para a gente restringir. É isso? Eu vou acrescentar. Na letra A não há como restringir, porque quantos planetas de nome Terra você conhece? Só um. Não só existe um planeta com o nome Terra. Tiago, você está falando do planeta? Estou, porque eu coloquei o Dzão aqui, olha, o T maiúsculo. Isto é, se o T da palavra Terra é maiúsculo, é porque eu estou fazendo referência ao planeta Terra. Então, só existe um planeta de nome Terra. Se só existe um planeta de nome Terra, como é que eu vou restringir? Lembra da situação? Só a Alessandra veio à aula hoje. Tem como restringir? Não. Não tem como dizer, olha, eu vou te escolher para ler um texto para mim. Isso não faz sentido. Da mesma forma, como é que eu vou escolher falar
da palavra terra, escolher, porque não é restritiva, como é que eu vou escolher a palavra terra se só existe uma terra? Não faz sentido. Agora, se em vez da palavra terra eu tivesse colocado ali o planeta que é nosso lar está sendo destruído, aí sim estaria correto. Porque eu não só tenho um planeta, existem bilhões, trilhões de planetas. Entre esses, um é a Terra, é o nosso lar, né? E estaria sendo destruído. Então, aqui, olha, o que está escrito na letra A não faz sentido. Isso aqui não pode ser aplicado. Isto é, o que eu vou colocar aqui do lado? Vou colocar assim, olha. Não é possível restringir a palavra terra. E lembrando, a palavra terra com T maiúsculo, certo? Não é possível restringir a palavra terra, vírgula, pois apenas existe um planeta com esse nome. Se apenas existe um planeta com esse nome, não é possível restringir a palavra terra. Eu tenho que explicar. Agora, Tiago, se você tivesse colocado a palavra terra com um T minúsculo, é possível restringir? Sim. Porque terra com T minúsculo faria referência a território. E a gente não só tem um território. Qual é a nossa terra? Pernambuco, Recife. Qual é a terra dela? Da galega que é brava. Será? Rio de Janeiro. Então cada um tem sua terra. A terra nossa é o Recife, a terra dela é o Rio, né? Então, eu posso restringir vocês ficam rindo aí, né? Eu posso restringir a palavra terra. Vai sair no vídeo, viu? Olha, ainda bem que não estão te vendo. Não estão te vendo. Olha, eu posso restringir a palavra terra com o T minúsculo? Sim, porque eu estou fazendo referência a território. Não existe apenas um território. Existem vários, né? Então posso restringir. Agora, terra com T maiúsculo não é possível. Por isso, obrigatoriamente, olha, essa oração aqui tem que ser oração subordinada adjetiva explicativa. Isso sim está correto.